Olá, façamos hoje a conclusão da leitura do artigo intitulado Avaliação Educacional, abordagem por competências. Esse artigo foi escrito pela doutora Clarice Marinho Araújo e pelo doutor Mauro Luiz Rabelo e foi retirado de Avaliação, Campinas, Sorocaba, São Paulo, volume 20, número 2, páginas de 443 a 466, de julho de 2015. Então, já lemos na primeira parte o resumo, o item que eu denominei 1, introdução, o 2, processo de avaliação e desenvolvimento humano, o 3, desafios instalados, avaliação de competências, e hoje vamos ler o 4, que é denominado Enfrentando Desafios, indicadores para avaliação de competências. Em seguida, faremos a leitura do item 5, que é matriz de referência para avaliação de competências, o item 6, que são as considerações finais, e o item 7, que são as referências. Bem, então, enfrentando desafios, indicadores para avaliação de competências. A ampliação do conceito de competências, defendida neste artigo, considera como indicadores a compreensão do desenvolvimento e da avaliação de competências, as dimensões afetiva e sociocultural, contextualizadas nas relações que compõem a história do sujeito. Ao vincular a noção de competência aos contextos sociais, produzidos em espaços e tempos histórico-culturais, pretende-se articulá-la a parâmetros de atividades coletivas, com objetivos compartilhados, em prol de metas comuns. A ênfase em processos coletivos não minimiza interesses, expectativas, projetos e aspirações particulares dos sujeitos. Ao contrário, favorece a autonomia no sentido de emancipação das relações alienantes, fortalece opções solidárias e articula a formação educacional, as dimensões ética e sociopolítica. Caracterizar a competência nessas dimensões, e especialmente a competência a ser desenvolvida em contextos educativos, significa incorporar uma historicidade institucional, a consolidação de um processo identitário configurado por competências subjetivamente contextualizadas, historicamente definidas, individual e coletivamente constituídas. Segundo Vygotsky, 1998a, o desenvolvimento e avaliação de competências deverão ser compreendidos no bojo de um processo de reflexão sobre essa ação de desenvolvimento e aprendizagens. À medida que ocorre o processo de reflexão da ação, há uma organização do curso desse conhecimento, que, segundo o autor, define-se como saberes especificamente ligados à ação dos sujeitos. Saber da ação, saber sobre a ação, saber para a ação e saberes teóricos. Nós vamos ver agora uma citação de Vygotsky, 1998, página 66, que diz: a lógica da reflexão e da ação permite a emergência de novos saberes na ação, saber fazer atrelado à ação. A lógica da reflexão sobre a ação conduz à elaboração de novos saberes sobre a ação. As ações habituais são aqui transformadas em saberes. E a lógica da reflexão para a ação leva à produção de novos saberes para a ação, à produção de novas sequências operativas figuradas mentalmente, que constituem novas disposições para agir. Finalmente, a lógica da integração, assimilação, produz novos saberes teóricos não ligados à ação. Vygotsky, 1998, página 66. Ele propõe que, para melhor compreender o desenvolvimento das competências, é importante caracterizar não só o conteúdo das competências, mas a forma pela qual elas se constroem na articulação dos meios
que o sujeito dispõe, recursos seus e do contexto. Nesse sentido, para o autor, as competências podem ser consideradas a partir da combinação de 5 componentes, articulados em 3 níveis: os componentes cognitivo, cultural, afetivo, social e praxológico, associados aos níveis do indivíduo ou do grupo produtor/autor da competência. Entre parênteses, com letra itálico, nível micro. Nível do meio social imediato, nível meso ou social, da socialização do grupo de pertencimento, do coletivo de trabalho, fecha parênteses. O nível da organização na qual os indivíduos estão inseridos, abre parênteses, nível macro ou da sociedade. Então, Vygotsky, 1998A. Bem, o autor sugere ainda um estudo sobre a dinâmica, como ocorre o desenvolvimento de competências, a partir de um modelo que inclui 5 formas de se desenvolver competências. Um minuto. A primeira via de desenvolvimento de competências corresponde à produção por tentativa e erros, entre aspas, de novas competências na ação. Trata-se de uma lógica da ação, em itálico e entre aspas. 2. Este nível liga-se ao esquema de formação alternada. Há uma interação entre a transmissão de saberes teóricos em sala de aula e a produção de competências em situação de estágio. É a, entre aspas, lógica da reflexão e da ação, e em itálico. 3. Neste nível, as competências se desenvolvem em situações de análise das práticas realizadas. Consiste em formalizar as competências implícitas produzidas na ação e, assim, transformá-las em saberes de ação. As competências são traduzidas em palavras e transformadas em saberes comunicáveis, validados pelo grupo, tornando-se transmissíveis a outros. É, entre aspas, itálico, a lógica de reflexão sobre a ação. Fecha aspas. Quarto. Este nível corresponde às situações de definição antecipada de novas práticas pelos sujeitos, buscando melhorar níveis de qualidade e resolução de problemas. É a lógica de reflexão para a ação, entre aspas, e itálico. 5. O último nível supõe que os saberes teóricos adquiridos na formação são integrados em conhecimentos pelos indivíduos e nutrem as capacidades que irão tomando a forma de competências diferentes, conforme as situações encontradas. Trata-se da, entre aspas, itálico, lógica da integração/assimilação, fecha aspas. Vygotsky, 1998, página 63. A contribuição do autor com seus estudos sobre a dinâmica do processo de desenvolvimento das competências torna-se bastante útil para subsidiar propostas de avaliação que privilegiem a abordagem por competências. As orientações de Vygotsky, 1998A e 1998B, no sentido de integrar competências à ação propriamente dita, combinando-as em níveis de reflexão sobre essa ação, quer seja de forma retrospectiva, antecipada, em itálico, essas duas palavras, quer seja de forma integrada, em itálico, a novos saberes impregnados na ação, auxiliam no desafio espinhoso que se coloca ao desenvolvimento de competências. Como mobilizar o outro para, além da tomada de consciência das competências às quais ele precisa desenvolver, transferir essas competências às suas práticas, no sentido de investi-las da função de instrumentos simbólicos em um processo consciente de transformações pessoais e educacionais.
Não só Vygotsky, 1998A e 1998B, como outros autores, Bourdieu, 2001, Deleuze, 2001, Quenzer, 2002, Paquai, 2001, consideram a influência social nos mecanismos de atribuição de sentidos às ações individuais ou coletivas e, especialmente, o impacto das práticas sociais na identificação e avaliação das competências. Le Boterf, 2000, 1999, 1998, atribuindo grande importância ao contexto no desenvolvimento de competências, chega a metaforizar que a competência é como uma moeda com dois lados, a face individual e a face social. Coadunado a esses pressupostos, entende-se que uma alternativa para o enfrentamento dos desafios impostos pelas futuras demandas para a avaliação de competências deve oportunizar a compreensão e o mapeamento de espaços e contextos educativos institucionalizados, com vistas à produção de indicadores de ações individuais e coletivas que levem ao desenvolvimento de competências. Avaliar contextos formativos interrelaciona-se à avaliação de sujeitos e subjetividades e, como tal, pode favorecer a reflexão individual e institucional acerca dos recursos e aparatos pessoais e pedagógicos que podem ser planejados para efetivar a construção de perfis profissionais mais preparados às exigências e demandas sociais contemporâneas. Para se compreender esse processo de desenvolvimento de competências, tendo como foco principal o perfil profissional, é necessário considerar como base a avaliação, como base para a avaliação, indicadores de competências pessoais, interpessoais, éticas, sociopolíticas, estéticas, para além dos conhecimentos e conteúdos técnicos, científicos e metodológicos. A avaliação de competências, orientada pelo perfil profissional desejado, em contraponto à mensuração do desempenho de tarefas, mostra-se igualmente útil para o planejamento, coordenação e acompanhamento de ações, tanto por parte dos sujeitos avaliados, quanto para auxiliar ações ampliadas e políticas educacionais. Na última década, estudos, pesquisas e políticas educacionais têm utilizado a avaliação de competências como orientação para a elaboração de instrumentos e processos de monitoramento da qualidade da educação e da formação profissional em geral. A seguir, apresenta-se uma opção teórico-metodológica para fundamentar procedimentos em avaliação de competências e oportunizar indicadores, ações e estratégias que favoreçam escolhas mais globais, a formação educacional e profissional com base em competências. Um momento. Item 5. Matriz de referência para avaliação de competências. A utilização de matrizes enquanto instrumentos metodológicos orientadores à identificação, construção e avaliação de competências é fundamentada na literatura da área. Deleuze, 2001, De Presbyteris, 2001, Manfred, 1998. Segundo Deleuze, 2001, os diferentes modelos epistemológicos que fundamentaram historicamente as concepções de competência ancoram a construção de matrizes para análise e investigação dessa abordagem.
A autora explica que a função das matrizes de competências profissionais evolui atrelada a movimentos teórico-conceituais predominantes em determinados momentos históricos, originando diversas concepções condutivista barra behaviorista, funcionalista, construtivista e crítico-emancipatória. Assim, essas diferentes matrizes se sucederam no campo das competências como perspectivas paradigmáticas, apresentando referenciais distintos e possibilitando perspectivas diferentes quanto às definições e avaliações de competências profissionais dentro das contínuas contradições do contexto do trabalho. Críticas foram dirigidas tanto à matriz condutivista behaviorista quanto à funcionalista, por se colocarem reféns à ótica do mercado, limitando-se à descrição de funções e tarefas dos processos produtivos e a uma transposição linear das competências investigadas, concebidas como intermináveis listas de atividades e comportamentos. Por outro lado, a matriz construtivista, apesar de revelar a dimensão processual, coletiva e contextual na investigação das competências, não enfatizava o papel do contexto social, para além da esfera do trabalho, na aprendizagem dos sujeitos, trabalhadores, minimizando sua dimensão sociopolítica. De Luiz, 2001, e Manfred, 1998. A partir de tais críticas, a matriz crítico-emancipatória tem recebido maior adesão por parte dos autores na área. Fundamentada nos pressupostos teóricos do pensamento crítico dialético, essa matriz concebe a noção de competência como multidimensional, envolvendo facetas que vão do individual ao sociocultural, situacional, contextual, organizacional e processual. O desenvolvimento e a avaliação de competências educacionais e profissionais, nessa perspectiva, são batizados por parâmetros socioculturais e históricos, referindo-se primordialmente aos contextos, espaços e tempos e ancorados em dimensões macrosociais, socioculturais, de classe social, gênero, etnias, grupos geracionais. De Luiz, 2001. Entendendo que o desenvolvimento de competências do sujeito passa por um processo sociocultural, pela construção da consciência crítica e do compromisso com a transformação social, a matriz crítico-emancipatória propõe, até o momento, uma concepção integral e ampliada desse desenvolvimento, articulando as dimensões educacional, profissional e ético-política. A partir, portanto, das contribuições teóricas acerca da matriz de competências, defende-se sua utilização como instrumento avaliativo, especialmente quando a avaliação focaliza contextos educacionais amplos, como programas ou sistemas de ensino. Operacionalmente, a matriz deve ser construída tendo como base fundamental o perfil de formação esperado. O perfil pode ser elaborado a partir da literatura ou de análises, estudos e categorizações originadas em documentos, projetos, legislação, entrevistas, observações e outras metodologias. Podem também subsidiar a construção do perfil. A partir da definição do perfil, identificam-se os recursos a serem mobilizados para a construção das competências esperadas. Esses componentes
irão fundamentar a matriz de referência a partir de uma concepção tridimensional. Seu desenho é composto por colunas verticais e linhas horizontais que se cruzam em quadrículas denominadas de células. Nas linhas distribuem-se as características condizentes ao perfil esperado. Nas colunas disponibilizam-se os diversos recursos a serem avaliados, que, mobilizados em processos educacionais e de formação profissional, compõem as competências, conhecimentos, saberes, escolhas éticas e estéticas, habilidades, posturas, etc. Tais recursos podem ser categorizados em grandes blocos, que poderão sinalizar aspectos do contexto, das relações, das metas institucionais, orientados pelas características do perfil a ser formado. As células de interligação sintetizam características do perfil a ser formado. As células de interligação sintetizam os objetos da... Eu vou repetir esse parágrafo. Tais recursos podem ser categorizados em grandes blocos, que poderão sinalizar aspectos do contexto, das relações, das metas institucionais, orientados pelas características do perfil a ser formado. As células de interligação sintetizam os objetos da avaliação ou as atividades exercidas, permitindo o cruzamento dos perfis com os diversos recursos mobilizados. Com esse desenho, a matriz constitui-se como referência para a elaboração de instrumentos avaliativos ou ainda para promover orientações e feedback nas trajetórias profissionais formativas, quer seja para os próprios participantes da avaliação, para gestores ou para fomentar ações macropolíticas. Nos processos avaliativos, a matriz pode ser a base para a construção de diferentes tipos de instrumentos investigativos, qualitativos ou quantitativos, como questionários, inquéritos, provas, testes, checklist, workshops, portfólios, memoriais e outros. Os instrumentos deverão ser concebidos a partir de problematizações, simulacros e situações problema, promovendo articulações entre teorias e práticas. Para o caso de questionários, inquéritos, provas ou testes, as situações problema poderão ser avaliadas por meio de questões abertas ou fechadas. Assim, uma questão poderá investigar de forma concomitante vários recursos e características de perfil, permitindo um levantamento de indicadores das competências desenvolvidas. Em situação avaliativa, como qualquer outro instrumento, a matriz de referência, após sua construção, precisa ser submetida ao processo de validação teórica, semântica e empírica. Em síntese, a validação teórica vai procurar fundamentar as escolhas feitas no momento da concepção. A validação semântica poderá ser feita por um grupo de especialistas das áreas a serem avaliadas e de revisores de língua portuguesa, que analisarão a clareza do propósito enunciado em cada elemento descrito na matriz. A validação empírica pode ocorrer em uma oficina de elaboração de itens, com o objetivo de evidenciar a viabilidade de se construir itens que, de fato, contemplem as relações estabelecidas na matriz. Se os itens puderem ser pré-testados, o processo de validação será ainda mais acurado, utilizando-se procedimentos estatísticos e psicométricos de análise dos resultados, no sentido de oferecer maior confiabilidade aos dados. A oficina de elaboração de itens também poderá servir como etapa da validação semântica,
pois os especialistas terão a oportunidade de avaliar a clareza de propósito no enunciado de cada competência ou recurso a ser avaliado. A partir desses processos de validação, são feitos ajustes e revisões anteriores ao planejamento da aplicação. Marinho Araújo et al., 2010, Rabelo, 2011A, 2011B, Rabelo Soares, 2011. A partir da compreensão de competências apresentada neste artigo, defende-se a metodologia multidimensional da matriz de referência para, a partir do perfil esperado, identificar os recursos que compõem as competências, envolvendo facetas que vão do individual ao sociocultural, situacional, contextual, organizacional e processual. A avaliação de competências com base na matriz pode servir como instrumento investigativo que articula dimensões educacional, profissional e sociopolítica. Considerações finais que eu denominei TCs. Desenvolver e avaliar competências na educação requer tempo e disponibilidade, além de um olhar crítico frente às propostas educacionais que assumem um enfoque indevido acerca dessa questão. Trabalhar competências como uma estratégia de construção do perfil educacional ou profissional esperado apresenta-se como ferramenta bastante útil à complementação da formação na educação, mas, em contrapartida, oferece alguns desafios, especialmente quanto à avaliação, em itálico, desse desenvolvimento. A dinâmica do desenvolvimento de competências, sua temporalidade, as mediações socioafetivas, a influência do contexto e das relações devem ser consideradas no processo avaliativo, tanto na elaboração dos instrumentos quanto no momento interpretativo, que irá apontar os indicadores acerca de futuros processos de desenvolvimento dessas competências. Entende-se que devem ser considerados, enquanto eixos orientadores da avaliação de competências, diversos indicadores, indicadores em itálico, conhecimentos, saberes, habilidades, posturas, escolhas e demais recursos a serem mobilizados pelos sujeitos mediados pelo processo em itálico de formação, pelo contexto em itálico e pela natureza em itálico das tarefas. A partir da tipologia dos processos de desenvolvimento de competências em itálico, proposta por Vygotsky, 1998A, defende-se que a avaliação por competências ocorra considerando duas grandes dimensões. Os procedimentos, em itálico, pelos quais se podem observar e mapear, em itálico, processos, etapas, rotinas, estratégias, relações que ocorrem nas situações novas, aprendidas ou recorrentes. 2. Os indicadores do contexto em itálico, indicadores e contexto em itálico, e da natureza da tarefa ou da situação, tudo em itálico, nos quais a combinação entre reflexão e ação possa ser oportunizada por meio da interação entre a transmissão de saberes teóricos e a produção de competências nas situações práticas assistidas ou orientadas. Assim, acredita-se como fundamental avaliar o desenvolvimento de competências, considerando e analisando os indicadores, em itálico, presentes nas diferentes formas de organização do trabalho. Nesse sentido, analisar e investigar a praxis, em itálico,
e sua dinâmica institucional se colocam como indicadores fecundos para subsidiar processos metacognitivos de desenvolvimento pessoal, educacional e profissional. Exercitar atividades avaliativas complexas por meio de instrumentos e procedimentos individuais e coletivos tende a oportunizar ao avaliador um trânsito pelo desafiante espaço de circulação dos fenômenos subjetivos e intersubjetivos que compõem o desenvolvimento de um perfil de formação pautado na abordagem de competências. Além disso, tais ações avaliativas visam subsidiar a realização de planejamentos e assessorias às práticas educativas, constituindo-se como um marco importante para a avaliação institucional e o consequente redirecionamento de esforços visando transformações e reorientações do trabalho educacional. A avaliação de competências tem amplo sentido: espelhar e iluminar a realidade e desencadear dialeticamente novos processos de desenvolvimento de competências. A partir da avaliação compreendida sob esse foco, acredita ser possível exercitar uma análise crítica e fecunda acerca das estratégias formativas. Por fim, defende-se que é um espaço privilegiado para o desenvolvimento de competências é criado a partir da visibilidade, a forma como as competências se constroem, favorecendo futuras mobilizações pelo próprio sujeito, no sentido de transformar e mobilizar seus recursos, saberes e conhecimentos em novas disposições para atuar e aprender. Oportunizar esse espaço é um dos grandes desafios a ser enfrentado pela avaliação educacional no cenário contemporâneo. E o item 7, que eu denominei, são as referências. Bem, Araújo, Cleise Maria Marinho, Psicologia Escolar e o Desenvolvimento de Competências. Uma opção para a capacitação continuada. Tese de doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, Brasília 2003. Araújo, Cleise Maria Marinho, Almeida, Sandra Francesca Conte, de Psicologia Educacional, Escolar e Institucional, desenvolvendo competências para uma atuação relacionada, em Almeida, FC, de organizadora, Psicologia Escolar, Ética e Competências na Formação e Atuação Profissional. Campinas, Alínea, 2003. Bournier, Suzana. Pedagogia das Competências, Conteúdos e Métodos. Boletim Técnico do SENAC, Rio de Janeiro, volume 27, número 3, setembro a dezembro de 2001. De Luiz, Neive. O modelo das competências profissionais no mundo do trabalho e na educação. Implicações para o currículo. Boletim Técnico do SENAC, Rio de Janeiro, volume 27, número 3, de setembro a dezembro de 2001. De Presbíteres, Lea. Avaliando competências na escola de alguns ou na escola de todos. Boletim Técnico do SENAC, Rio de Janeiro, volume 27, número 3, de setembro a dezembro de 2001. Dias Sobrinho, José. Educação e Avaliação, Técnica e Ética. Em José Dias Sobrinho, José Ristoff Dilvo, organizadores. Avaliação Democrática para uma Universidade Cidadã, Santa Catarina, Insular, 2002. Dias Sobrinho, José Ristoff Dilvo, organizadores. Universidade Desconstruída. Avaliação Institucional e Resistência. Florianópolis, Insular, 2002. Goergen, Pedro. Ensino Superior e Formação.
Elementos para um olhar ampliado de avaliação. Em Dias Sobrinho, José, Ristoff, Dilvo, organizadores. Universidade Desconstruída. Avaliação institucional e resistência. Florianópolis, Insular, 2002. Goergen, Pedro. Avaliação universitária na perspectiva da pós-modernidade. Em Dias Sobrinho, José, Ristoff, Dilvo, organizadores. Universidade Desconstruída. Avaliação institucional e resistência. Florianópolis, Insular, 2000. González Rey, Fernando. Sujeito e subjetividade. Uma aproximação histórico-cultural. São Paulo, Pioneira Thomson Leuze, 2003. Lisium. Isambert Jamat, Viviane. O apelo à noção de competência na revista L'Orientation Scolaire et Professionnelle, da sua criação aos dias de hoje. Em Ropé, François Lucier, Taugui, organizadores. Saberes e competências. O uso de tais noções na escola e na empresa. Campinas, Papiros, 1997. Coenzer, Acácia Zeneida. O que muda no cotidiano da sala de aula universitária com as mudanças no mundo do trabalho. Em Castanho, Sérgio, Castanho, Eugência, organizadores. Temas e textos em metodologia do ensino superior. Sexta edição, Campinas, Papiros, 2009. Coenzer, Acácia Zeneida. Training and Certification of Professional Competencies. Living Knowledge International Journal of Community-Based Research. Germany, volume 1, número 3, páginas 16 e 17, 2004A. Coenzer, Acácia Zeneida. Competência como praxis. Os dilemas da relação entre teoria e prática na educação dos trabalhadores. Boletim técnico do SENAC, Rio de Janeiro, volume 30, páginas 81 a 93, 2004B. Coenzer, Acácia Zeneida. As relações entre conhecimento tácito e conhecimento científico, a partir da base microeletrônica. Primeiras aproximações. Educar em revista. Curitiba, volume não especificado, número 1, páginas 13 a 33, 2003. Coenzer, Acácia Zeneida. Conhecimento e competências no trabalho e na escola. Boletim técnico do SENAC, Rio de Janeiro, volume 28, número 2, páginas de 3 a 11, de 2002. Coenzer, Acácia Zeneida. Abreu, Cláudia Barcelos de Moura. Gomes, Cristiano Mauro Assis. Articulação entre conhecimento tácito e inovação tecnológica. A função mediadora da educação. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, volume 12, páginas de 1 a 16, 2007. Coenzer, Acácia Zeneida. Lanzarini, Wilson. Tavieira, Eleonora. Conceptual Mapping in Corporate Education. Experiências at Petrobras University. Em Hoffman, Robert. Novak, Joseph. Canas, Albert. Organizadores. Applied Conceptual Mapping. Teoria, técnicas e casos and case studies. Theory, techniques and case studies and the business application of Novakian Concept Mapping, Pensacola, Flórida, Persian Technologies, 2010. Le Bortef, Guy, de la compétence. Ensaio sur un tracteur étrange. Paris, Editions de Organisation, 1994. Le Bortef, Guy. Évaluer les compétences. Quels jugements, quels critères
Quelles instâncias in Vygotsky, Richard, organizador. La compétence au travail. Paris, Education Permanente, número 135, 1998. Le Botef Guy, de l'ingénierie de la formation, de la ingénierie des compétences. Quelles démarches, quelles actuaires, quelles évolutions. E Philippe Carey, Philippe Gaspard, diretor, Traité des sciences et des techniques de la formation, Paris, do Node, 1999. Le Botef Guy, construir les compétences individuelles et collectives. Paris, edição de Organização 2000. Le Botef Guy, desenvolvendo a competência dos profissionais. Porto Alegre, Artmed, 2003. Manfred Silva Maria, trabalho, qualificação e competência profissional. Das dimensões conceituais e políticas, Educação e Sociedade, Campinas, volume 19, número 64, páginas de 13 a 49, 1998. É um momento. Marinho Araújo, Gleise Maria, Psicologia Escolar e o Desenvolvimento de Competências. Boletim, Academia Paulista de Psicologia, São Paulo, volume 2, número 5, páginas de 73 a 85, de 2005. Marinho Araújo, Gleise Maria, o Desenvolvimento de Competências no ENAD. A mediação da avaliação nos processos de desenvolvimento psicológico profissional. Avaliação, Campinas, volume 9, número 4, páginas 77 a 97, de 2004. Marinho Araújo, Gleise Maria, et al. Processos avaliativos e o desenvolvimento de competências em Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia, 7/2010, Braga, Portugal. Actes, Braga. Universidade do Minho, 2010, página de 2947 a 2964. Marinho Araújo, CM, Almeida, SFC, Psicologia Escolar. Recriando identidades, desenvolvendo competências em Mitjans Martinez, a organizadora, Psicologia Escolar e Compromisso Social, Novos Discursos, Novas Práticas, segunda edição, Campinas, a Linea, 2007. Meneghel, Stella, Lamar, Adolfo Ramos. Avaliação como construção social. Reflexões sobre as políticas de avaliação da educação no Brasil. Em Dias Sobrinho, J. Ristoff, D. Organizadores. Avaliação democrática para uma Universidade Cidadã, Santa Catarina, Insular, 2002. Nova, Antônio, organizador. Vidas de Professores, Porto Editora, 1992. Pasquale, Luiz, Técnicas do Exame Psicológico, TEP, Manual, São Paulo, Casa do Psicólogo, 2001. Paquai, Leopold, Competências Profissionais Privilegiadas nos Estágios e na Videoformação. Em Paquai, Leopold, organizadores. Formando professores profissionais. Quais estratégias, quais competências? Porto Alegre, Artmed, 2001. Perrenot, Philippe, a prática reflexiva no ofício de professor. Profissionalização e razão pedagógica. Porto Alegre, Artmed, 2002. Plantamura, Vitangelo. Presença histórica, competências e inovação em educação. Petrópolis, Vozes, 2003. Plantamura, Vitangelo. Zonas de inovação e contextos formativos para competências crítico-reflexivas.
Boletim Técnico do SENAC, Rio de Janeiro, volume 28, número 02, maio a agosto de 2002. Rabelo, Mauro Luiz. Avaliação em larga escala, em perspectiva comparada. A experiência brasileira. Congresso Ibero-Americano de Avaliação, Evaluação Psicológica. 8. Conferência Internacional Avaliação Psicológica, Formas e Contextos. 15, 2011, Lisboa, Actes, Lisboa. Universidade de Lisboa, 2011, entre as páginas 406 a 418. Rabelo, Mauro Luiz. Matriz de referência como centro dos processos de avaliação em larga escala. Pesquisa e avaliação. Revista do professor Sadean, 2010. Matemática e suas tecnologias. Manaus, volume 2, 2011b. Rabelo, Mauro Luiz Soares. Poliana Galvão. Como avaliar? Matriz de referência para a construção de instrumentos de avaliação. Pesquisa e avaliação. Revista do professor. Avalie 2009. Brasília, páginas de 12 a 21 de 2011. Ritoff, Dilvo. O Exame Nacional de Cursos e Avaliação Institucional. Dias Sobrinho, J. Ristoff D. Organizadores. Avaliação Democrática para uma Universidade Cidadã, Santa Catarina Insular, 2002. Ropé, François. Dos saberes às competências, Ropé, François. Tanguy, Lúcia, organizadores. Saberes e competências. O uso de tais noções na escola e na empresa. Campinas, São Paulo, Papiros, 1997. Strobantz, Marcelle. A visualidade das competências em Ropé, François. Tanguy, Lúcia, organizadoras. Saberes e competências. O uso de tais noções na escola e na empresa. Campinas, São Paulo, Papiros, 1997. Strobantz, Marcelle. Savoir-faire et compétences au travail. Une sociologie de la fabrication des aptitudes. Bruxelas, Editions de la Université de Bruxelas, 1993. Tanguy, Lúcia. Racionalidade pedagógica e legitimidade política. Ropé, François. Tanguy, Lúcia, organizadoras. Saberes e competências. O uso de tais noções na escola e na empresa. Campinas, São Paulo, Papiros, 1997. Tardif, Jacques. Le transfert de compétences analysées à travers la formation de profissionais. Meirelles, PH, organizadores. Le concept de transfert de connaissances en formation initiale et continue. Lyon, CRDP, 1996. Turlet, Mônica Gaté. Inovar no interior da escola. Porto Alegre, Artmed, 2001. Witkowski, Richard. De la fabrication des compétences. Witkowski, Richard. La compétence au travail. Paris, número 135. Páginas de 57 a 69. 1998A. Witkowski, Richard. La compétence au travail. Paris, número 135. Páginas 57 a 69, 1998b. Zarifian, Philippe. O modelo da competência. Trajetória histórica. Desafios atuais e propostas. São Paulo, editora Senac, 2003. Zarifian, Philippe. Objetivo, competência. Por uma nova lógica. São Paulo, Atlas, 2001.
Serafian Philippe é o modelo de competências e os sistemas produtivos. Montevideo, Sinterhoff, 1999. Ao final do artigo, temos aqui os endereços de correspondência da professora doutora Claíse Maria Marinho Araújo, Universidade de Brasília, Distrito Federal, Brasil. Contato cleise@uneb.br. Mauro Luiz Rabelo, Universidade de Brasília, Distrito Federal, Brasil. Contato rabelo@uneb.br. Eu escrevi para esses e-mails pedindo autorização dos autores para fazer a leitura do texto. Como eu ainda não recebi as respostas, eu tive a iniciativa de fazer a leitura, porque é muito interessante esse artigo. Mas se os autores tiverem algum impedimento, automaticamente eu retirarei do meu canal, passará a ser de uso privado. Então, muito obrigado por aqueles que tiveram, assim, a boa vontade de acompanhar a leitura desse artigo comigo. Extremamente interessante, tá? Então, agradeço a todos e a todas.